Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo VBI-CRI, código de negociação CVBI. Como o próprio nome diz, é o fundo de CRIs, o fundo de recebíveis da gestora VBI. Tem mais ou menos 1 ano e meio de existência e encerrou agora a sua terceira emissão de cotas. Vamos dar uma olhada? Bom, então para a gente conhecer um pouquinho mais do fundo, basta a gente vir aqui na página principal do Clube FI e digitar um pedacinho do código ou do nome do fundo. Aqui a gente vai ver algumas informações básicas, como a data de início dele, setembro de 2019. Então, como nós estamos gravando esse vídeo em abril de 2021, um fundo que já fez aí 1 ano e meio de existência. O gestor é a VBI Real Estate, também é a gestora de fundos como PVBI ou LVBI, também do falecido FVBI. E o fundo faz parte do IFIX com uma representação de 0,42% do índice. E a administração é por conta da BRL Trust. Olhando aqui o gráfico de cotações, vamos pegar o histórico inteiro. A gente vê fundo lançado na base de R$100, mas que poucos dias depois já estava batendo a sua máxima aqui em 123, logo no começo de novembro. Dá uma recuada, fica rodando ali na base dos 105, 108, até março, claro, aí vem a pandemia do coronavírus, todos os fundos caem, esse não foi exceção. Chega ali a uma mínima de R$60 no dia, né? Fecha em 69, mas chega a bater 60 na mínima em março de 2020. Depois vem a recuperação, como quase todo o mercado. Passa um tempo rodando em R$90 ali até agosto, depois sobe até 110 e hoje, no momento que a gente grava esse vídeo, R$104,67. Analisando o histórico de dividendos, a gente vai ver que a última distribuição dele foi de 85 centavos, o que, em relação ao preço atual, dá um dividend yield de 0,81%. Já quando a gente olha os últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 11,48, o que dá um dividend yield de praticamente 11% ao ano. Olhando aqui o histórico como um todo, a gente vai ver que o fundo distribuía 50, 70, chegou a bater 90, depois recuou um pouquinho, né, até por causa da pandemia e tudo mais. Então 60, 55, depois vem a recuperação, uma recuperação forte, chega a bater R$1, ainda na data de pagamento de novembro. Vai ao recorde dele de 1,95 em janeiro. E depois com a emissão, claro, tem uma reduzida, chega a cair a 85, que foi a última distribuição. Olhando o valor patrimonial, a gente vai ver que ele negociado a 104,67, como eu mencionei, e o valor patrimonial dele em R$100,07. Então ele está negociando com um pequeno ágio, hoje uma relação preço sobre valor patrimonial de 1,05 ou 105% para quem prefere. Enquanto o valor patrimonial dele está um pouquinho abaixo de 600 milhões, o valor de mercado em 623 milhões. Se a gente puxar o histórico como um todo, a gente vê que ele durante muito tempo negociou com deságio, né? Logo depois da pandemia. Ele foi um fundo que começou um pouquinho antes da pandemia, então praticamente toda a vida dele já foi dentro da pandemia e negociando quase sempre com um deságio, só retornando acima de 100% agora em janeiro. Observando o histórico de cotistas, a gente vai conseguir ver o histórico todo dele. Ele começou lá com 1.000 cotistas mais ou menos, veio crescendo, chegou em janeiro a praticamente dobrar, né, indo para 3.000, 3.500 cotistas em março. Continua subindo de maneira mais orgânica e agora com essa última emissão, aí sim dá uma estilingada, digamos assim, de 8.000 para 13.000 para 26.000 e agora 28.500, posição de março. E agora vamos dar uma olhada na liquidez dele. Se a gente olhar a liquidez dele, é uma liquidez muito boa.
nesse mês de abril, até o momento que a gente grava esse vídeo, a liquidez dele é acima de 4 milhões por dia. Março fechou com 3 milhões e meio, vamos falar em redondos. Se a gente olhar o histórico, a gente vai ver que, claro, o fundo também veio crescendo e a liquidez veio crescendo junto. Mas vamos botar aqui, desde setembro, ele já vem negociando acima de 1 milhão por dia. Exceto outubro aqui, acho que foi quase 1 milhão, então vamos tirar a média aqui, né? Então, desde setembro já negociando acima de 1 milhão por dia. Se a gente olhar a quantidade de negócios, claro que aqui o fundo, quando está perto de uma emissão ou está rolando uma emissão, a gente vê as negociações crescendo bastante. Mas mesmo antes disso, 18, 14 mil negócios por mês. Então, vamos lá, 700, 800 negócios por dia. Se a gente olhar aqui, né, o gráfico dos volumes, a gente vê que, claro, agora é natural ver um recuo, já que acabou a terceira emissão, mas provavelmente vai manter um patamar acima do restante da história dele, até porque o fundo agora tem mais cotas para ser negociado. Então a gente vê aqui em março, né, uma média de cerca de 2 mil negócios por dia, alguma coisa assim. Abril, na verdade a gente está gravando em meados de abril esse vídeo, então talvez em quantidade de negociações, abril seja até o mês com maior quantidade de negócios, talvez, ou o segundo mais negociado. Então, mesmo para quem vai entrar com uma posição um pouquinho maior, não precisa ter tanta preocupação de fatiar a entrada, porque a liquidez está muito boa desse fundo. E vamos dar uma olhada então no último relatório que saiu em 14 de abril, com a posição, claro, de março. Aqui comenta algumas informações mais básicas. A taxa de administração, que é de 1,08% ao ano sobre o patrimônio líquido, sendo que 0,9% é da equipe de gestão. Então aqui as informações de patrimônio líquido, valor da cota, valor de mercado, relação de preço sobre valor patrimonial, basicamente todos os dados que a gente já comentou. E aqui o fundo ele já está, mesmo tendo terminado uma última emissão, ele já está praticamente 83% do patrimônio dele já alocado em CRIs. Aqui ele comenta então sobre as últimas aquisições, tanto aquisições de CRIs novos que entraram na carteira, 3 CRIs especificamente, uma CDI mais 4,7 e outra IPCA mais 7,5, outro a IPCA mais 6,3 e 17 milhões num outro aqui é a CDI mais 4,3. Também aumentaram a exposição em 2 CRIs que já tinham na carteira, ou seja, compraram mais títulos desses CRIs. Aqui ele mostra a composição por indexadores. Tem uns gráficos também que mostram isso um pouquinho mais à frente, mas aqui a gente vai ver não só a composição do patrimônio, a gente vê que metade, vamos arredondar, do patrimônio está alocado em IPCA, 30% em CDI, 5% em IGPM. Aqui está a posição em percentagem do segmento de CRIs em si. O prazo médio, a gente vê que ele tem aqui então um prazo médio de 5 anos dos papéis, então posições um pouquinho longas. A taxa média de cada um, então as posições CDI são CDI mais 3,3, a de IPCA e IPCA mais 7,3 e GPM mais praticamente 11, né, 10,8. A rentabilidade no longo prazo ao ano, questões de curva de juros, rentabilidade de curto prazo de cada um deles. Aqui ele mostra o quanto o fundo está alocado e o spread médio aqui ele também coloca. Claro, tem um degrau aqui? Claro que tem, não é porque o fundo desalocou, é porque entrou mais recurso da última emissão. Então o fundo já em fevereiro já tinha alocado parte dos recursos recebidos e em março, mês base desse relatório, alocou o restante. Histórico de distribuições, que a gente já tinha mostrado. Aqui ele mostra também o dividend yield de cada distribuição
sobre o valor patrimonial da cota naquele mês e sobre o valor de fechamento. Aqui ele coloca o acumulado, né, supondo alguém que entrou na primeira emissão, alguém que entrou na segunda, na terceira e agora na quarta, essa é muito recente. Então a gente vê que mesmo quem entrou na primeira emissão, onde o resultado está aqui um pouquinho menor, teve um resultado de 387% do DI, considerando que o DI é tributado, né, então em relação ao DI líquido, ou chamado também DI ou grossapado, como alguns chamam, um retorno então de 450%, ou seja, mais de 4 vezes o rendimento do CDI do período. E cada emissão, na verdade, está ficando, em comparação ao CDI, mais eficiente. Aqui, obviamente, esse número, a tendência está distorcida, porque essa emissão é muito recente, então ainda o corpus dela é muito curto. Aqui mostrando as cotações, histórico de liquidez, histórico de cotistas. Aqui ele mostra a distribuição por segmento, então a gente vê que ele opera CRIs de vários segmentos e com uma carteira não concentrada. O maior segmento é de loteamentos, mas que é apenas 1/3 da carteira. Depois vem a área de residencial com 30%. Depois shopping com 18%, logística com 16% e varejo com 2%. E na distribuição geográfica também uma diversificação importante. Claro, o grosso é concentrado em São Paulo, como é o grosso do mercado. Os fundos de tijolo tem muita coisa em São Paulo, os fundos de papel acabam também tendo muitas operações cujas garantias estão no estado de São Paulo. É um estado financeiramente mais maduro, mais desenvolvido. Mas, mesmo esse estado sendo tão pesado, na verdade não chega a 40% do patrimônio. E, fora isso, diversificado em diversos estados: Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Por indexador, a gente já tinha visto. Aqui por rating, tá? A própria equipe da VBI faz uma análise das garantias, da estrutura de crédito, prazos, toda a operação de maneira geral e atribui uma nota. E aqui está a composição em cada uma dessas notas. Aqui a distribuição por loan to value, ou seja, a relação entre o valor, o saldo devedor do CRI e as garantias. E mais da metade está alocado com loan to value abaixo de 50%, que significa que são operações onde a garantia é no mínimo o dobro do valor emprestado. Tem aqui também mais 28% entre 50% e 65%, 7% entre 65% e 75% e 10% de 75% até 90% de loan to value. Quanto menor o loan to value, quer dizer que maior é a garantia, né? A gente tem que pensar em fração inversa. Então, loan to value de 33%, quer dizer que a garantia é o triplo do valor devido, e por aí vai. E aqui a distribuição por vencimentos. Só tem um pequeno vencimento aqui a partir de 2023, lembrando também que o fundo vai recebendo as parcelas mensalmente, né, que é o vencimento final de cada papel. Também aqui, clicando na planilha de fundamentos, vai para o site da gestora com uma planilha bem detalhada, abrindo, né, secando todas essas informações, e aqui também as normas de crédito também da VBI. Aqui a DRE do fundo. Você pode ver que ele basicamente distribui o total, né? O total do resultado. Aqui é o balanço patrimonial resumido. Fundos imobiliários, na sua grande maioria, não tem passivo. Quando tem é muito pequeno, que é só alguma despesa a pagar, o rendimento que já foi anunciado ainda não foi pago, e coisas do tipo. Basicamente, o patrimônio líquido é o ativo e vice-versa. Aqui vem o detalhamento então de cada papel, com o nome, o montante, quanto ele representa no PL, a qual região as garantias estão ligadas, quem é a securitizadora que está emitindo esse CRI. Então a gente pode ver que ele não tem um link,
uma vinculação específica com nenhuma emissora específica. O código na B3, né, no sistema da falecida CETIP. Então, às vezes é legal jogar esse número no Google, você às vezes descobre outros fundos imobiliários que também investem nos mesmos CRIs. Qual é o indexador e a taxa? O prazo médio, aqui não é o vencimento final está na coluna seguinte. Aqui é o prazo médio das parcelas, que chama de duration no jargão. O rating, a nota de avaliação que a VBI deu. O low loan to value, a gente vê aqui, por exemplo, 39% de loan to value, então a garantia é 3 vezes o saldo devedor. Aqui de 50%, a garantia é o dobro do saldo devedor. Aqui vem as garantias, até para poder simplificar, aqui estão todos abreviados, mas você pode ver aqui a FI, a alienação fiduciária do imóvel, a alienação fiduciária das cotas da SPE, ou tem aval dos sócios, ou tem fundo de reserva, fundo de despesa, cessão fiduciária dos contratos de aluguel, ou um fundo de obras, ou um fundo de juros, ou um fundo de liquidez, ou análise financeira do estoque daquela construtora, por exemplo, análise fiduciária de terrenos, cessão fiduciária dos recebíveis, ou endosso dos seguros patrimoniais do empreendimento, ou seja, se acontecer algum dano ao imóvel, quem recebe primeiro é o CRI, aquela indenização da seguradora. Então, aqui dá para ver que todas as operações têm múltiplas garantias, múltiplas camadas. Aqui os ativos de logística, aqui cada um deles representando 6,8% do PL, então totalizando 13%. 4 CRIs de shopping e de loteamento, aqui é um número um pouquinho maior, operações mais pulverizadas. A maior operação individualmente é essa aqui, com 10% do patrimônio. Claro que tem alguns que são relacionados, como esses dois aqui, São Benedito também, dois que obviamente vão estar conectados. E aqui também os FIIs que o fundo tem em carteira, é natural, enquanto ainda está fazendo a alocação em outros CRIs, manter em FIIs do mesmo segmento. Então o fundo continua sendo um fundo de CRIs, porque ele aloca ou em CRI diretamente, ou alguma coisinha aqui, 22,5% em fundos de CRI. E aqui o detalhamento de cada um dos novos ativos que ele colocou em carteira esse mês. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo? Para quem quiser tirar alguma dúvida com o pessoal da gestão, fazer alguma pergunta, no próprio site do Clube FIA tem lá o espaço RI do fundo. Na página específica, a última opção do menu é espaço RI. Lá o pessoal da VBI responde todas as perguntas de vocês, não só do CVBI, mas todos os fundos da VBI tem lá o seu espaço RI. Então, basta você clicar lá, colocar a sua pergunta e o pessoal da VBI rapidamente está respondendo. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!